louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus vivo, todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vocês que estão entrando nesse canal, foi o próprio Deus que te apresentou para você ouvir esse recado, porque Deus ele cuida nos mínimos detalhes das pessoas que seguem a Deus de um coração inteiro, com o coração, porque Deus ele não quer a metade do teu coração, ele quer os 100% de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer a metade, não a metade e depois a metade. Ele quer que você seja 100% dele, que você entregue a tua vida totalmente completa ao nosso Deus vivo, todo-poderoso, ao nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Vocês estão entrando, aqui é o canal Profético Embaixador de Cristo, é o canal do Pastor Mário Oficial. Esse canal vai fazer a diferença na tua vida, porque é um canal diferenciado. Você pode olhar, as pessoas que entram no meu canal já vê ilustrações, já vê confirmações de presentes que o nosso Deus ele ainda presenteia na terra. Você pode ter certeza que os teus sonhos, teus projetos, o que você projetou anos e anos aí não deu certo, vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo, vai dar tempo ser realizado e vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver com a tua Bíblia, esse é um recado que Deus mandou te entregar, é um recado extraordinário, é um recado que você não tem ideia como esse recado aqui é edificante para a igreja do Deus vivo todo-poderoso, em nome de Jesus. É Lucas o recado que Deus mandou te entregar. É Lucas 19, 21. É a parábola do rico e o pobre. É a parábola do Lázaro. É o Lázaro. O rico se vestia, é 19, 21. O rico se vestia de linho finíssimo, esplendidamente com fartura. Era o rico e o pobre, são duas pessoas diferenciadas. O rico e o pobre. O rico, ele se vestia de linho finíssimo, esplendidamente com fartura. Vivia no meio de uma fartura, no meio de uma vida abundante. O rico vivia. E o Lázaro como pobre, fartura, e viviam dando banquete diariamente. Viviam fazendo festas, banquetes, se vestiam com aqueles dinhos, com aquelas roupas caríssimas da época, o rico e o Lázaro, e havia também naquele mesmo lugar, havia um mendigo com o nome de Lázaro. Esse havia também um homem que vivia de forma oposta ao do rico. Esse mendigava e desejava se alimentar das migalhas que caía da sua mesa. Esse era o mendigo Lázaro. A vida dele era totalmente oposta à vida do rico. O rico vivia dando banquete 24 horas diariamente, se vestia com roupas extraordinárias, se vestia com linhos finos da época, vivia numa abundância tremenda. E era o oposto do Lázaro. Lázaro vivia mendigando, vivia naquela situação, querendo comer as migalhas da mesa do rico. E tinha o mendigo ele tinha uma doença de pele no seu corpo, era coberto de feridas, e os cães vinham lamber aquelas feridas. Era uma chaga que o Lázaro tinha,
era uma doença de pele, o corpo dele era coberto totalmente de ferida. E os cães vinham se alimentar, lamber aquelas feridas do Lázaro. Numa ocasião, o rico e o mendigo morreram. Os dois morreram. Os dois morreram. Os dois morreram. E um foi levado para imediatamente, quando o Lázaro morreu, imediatamente os anjos do Senhor pegou Lázaro e levou para o seio de Abraão. Nós pensamos que quando nós morremos, nós ficamos ali e acabou o mundo. Aí que começou a história. Meu amigo, minha amiga, você não queira falecer sem ter aceitado Jesus. Outro dia, o Tomé não queira ter aceitado o desvio todo-poderoso. Outro dia, um dos seus discípulos perguntou para Jesus: qual é o caminho, mestre, que nós devemos seguir? Jesus falou para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta você querer arrodear, você querer pular fronteira, você querer atravessar países, escutando conversas que as pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, porque não é. O único caminho que leva ao Deus vivo todo-poderoso é Jesus. Quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. Você não vai ter resposta de tuas orações, você não vai ter resposta de nada se você não aceitar Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para você ter um elo com o Deus vivo todo-poderoso, você tem que aceitar Jesus. Ele é o caminho. Então, na ocasião que o rico morreu, você pode ver direitinho, acompanha aí o mendigo, ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. Foi levado para o seio de Abraão. E imediatamente os anjos do Senhor vieram e o serviram e levaram ele. Quando nós fechamos os olhos, se nós temos Jesus, se nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, você pode ter certeza que os anjos do Senhor imediatamente nos pegam e nos levam para o seio de Abraão. O inimigo, ele faz de tudo para você não se converter, para você andar em falha com o Deus vivo todo-poderoso. Ele faz de tudo para você estar numa situação contra o Evangelho do Deus vivo em desobediência. Você não fique pensando que o inimigo está querendo os seus bens financeiros, que ele está querendo os teus carrões, as tuas mansões, as tuas casas, que ele está querendo os teus valores que você tem nas bolsas de valores, empregado, aonde quer que seja, a tua fortuna. O inimigo, ele luta 24 horas para querer a tua alma. É a tua alma que ele está querendo. Ele não quer outra coisa, ele não quer teus bens financeiros, ele não quer nada o que é seu, ele quer a sua alma. Ele luta
24 horas pela sua alma para levar você uma pessoa bem específica, para levar para o inferno, para ficar junto com ele. Ele luta 24 horas. Você não queira fechar o olho, meu amigo e minha amiga. Você pode ter milhões, você pode ter milhões de imóveis, você pode ter milhões na bolsa de valores, você pode ter o que tiver. Você não queira fechar o olho, cair aonde você estiver, porque vai chegar o dia. Vai chegar o dia que todos nós vamos ter que embarcar. Ninguém veio para aqui para ficar aqui eternamente. Vai chegar o dia. Às vezes, as pessoas, por causa do pecado, antecipa a sua ida. Se você fechar o olho, meu senhor, minha senhora, sem ter aceitado Jesus e não estiver seguindo esse caminho, você pode ter certeza que você vai morar num lugar muito desagradável. O inimigo, ele já está esperando a chegada, e o alvo dele praticamente é o povo do Deus vivo todo-poderoso. O Lázaro, ele morreu. Quando ele fechou os olhos, os anjos do Senhor, vieram e levaram ele para o seio de Abraão. O rico, quando ele fechou os olhos, os anjos de Satanás também vieram e levaram ele direto para o inferno. São coisas que a gente fala, as pessoas pensam que o inferno é brincadeira. O inferno existe e é real, não é brincadeira. O inimigo, ele luta 24 horas querendo a sua alma. Ele não quer nada que é seu, ele quer a sua alma. Então, aqui, numa ocasião, o rico e o mendigo morrem e foram levados pelo o rico. O Lázaro morre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico fez, o rico, ele fez aquele cortejo, gastou fortunas, fez aquela história toda, porque sai na mídia, sai na televisão, sai ali, sai aqui, a pessoa, como que a pessoa estivesse ali dentro daquele caixão. Naquele caixão é um símbolo de tortura, um símbolo de angústia, porque não tem ninguém mais ali dentro. A pessoa, imediatamente quando fechou os olhos, no caso desse rico, ele fez o cortejo, gastou milhões e milhões no cortejo, a família deles eram ricos, então eles fizeram isso aí e chegou no cemitério, o sepultaram naquele lugar. Ali acabou a história do rico, e vai começar a outra, porque imediatamente, quando a gente fechamos os olhos, ou você vai para um lugar eterno, ou você vai para um lugar de tortura. O rico, a família gastou uma fortuna para fazer aquele cortejo. Acontece justamente nos dias de hoje. São os milhões e milhões de pessoas que Satanás está levando para ele. As pessoas pensam que quando fecham os olhos, aquilo ali vai ter um descanso eterno. Vai ter sim um descanso eterno. Se você aceitou Jesus, você vai para o seio de Abraão, é um descanso eterno. E se você não aceitou Jesus, se você não conheceu a palavra do Deus vivo todo-poderoso, você vai para uma tormenta eterna. E é na hora, você não fique pensando que é depois que você vai.
é na hora que você vai direto para o inferno. Você não morreu, você morreu com Jesus, você vai para o seio de Abraão, porque naquela hora os anjos vieram, levaram o mendigo, imediatamente os anjos do Senhor vieram e levaram o mendigo para o seio de Abraão. E o rico, quando faleceu também, os anjos de Satanás vieram e levaram ele direto para o inferno. Foi direto para o inferno, não foi para outro lugar. As pessoas pensam que o inferno não existe, que isso é conversa de crente, que é conversa furada. Meu amigo, você não queira morrer, você não queira fechar os olhos sem tiver o Jesus. Se você não aceitar esse caminho, o caminho é Jesus Cristo, o caminho, ele é estreito, porque desde a época de João Batista se faz força para entrar no reino de Deus. Para você aceitar Jesus é um trabalho que você não tem ideia no mundo espiritual, a oposição que existe para você não conhecer o Evangelho, para você não conhecer as palavras do Deus vivo todo-poderoso e entrar no caminho que é o caminho é Jesus, porque para você ir ao Pai, você só pode ir por Ele. Você não vai morar no reino de Deus por outro caminho, porque o mendigo, ele alcançou o reino do Deus vivo todo-poderoso. Imediatamente os anjos estavam ali de plantão, pegaram ele e levaram para o seio de Abraão. E o rico com a sua fartura, com a sua luxúria, com a sua arrogância e prepotência, porque está assim vigente, principalmente no meio do povo de Deus, levou para o inferno. Aonde é que vai a sua alma? Se você, minha senhora, meu senhor, as pessoas que estão visualizando esse vídeo, aonde é que você acha que a sua alma vai? Aonde é que vai a sua alma? Então o rico clamou a Abraão, pedindo que o mendigo molhasse pelo menos a ponta do dedo na água para refrigerar a língua dele, que ele estava em tormenta. Para refrescar a sua língua, então o Abraão falou que não seria possível, porque ali existe um abismo que você não pode nem ir para cá e nem o outro vir para lá, e nem daqui ir para lá e nem de lá vir para cá. É um abismo que existe no mundo espiritual, quando você fechar os olhos, que você não pode ir para lá e nem o de lá para cá vir para cá. E o Abraão falou que não era possível mandar o Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a boca dele, porque ele pediu que ele estava em tormenta. Ele pediu que ele estava se queimando dentro do inferno e ele pediu aquele ali para Abraão mandar o Lázaro molhar a ponta do dedo, só a ponta para refrescar, que ele estava em eterno sofrimento. Nós temos que preservar principalmente a nossa salvação, porque eu não vejo ninguém pregar sobre a salvação, é muito difícil. As pessoas pregam mais em bens, adquirir riqueza, tudo isso aí é bom, é muito bom. Mas o principal, o primordial, a Bíblia, ela tem 8.000 promessas. 8.000 promessas, mas a promessa primordial, a principal, é a salvação.
Não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque o inimigo, ele fica 24 horas querendo a sua alma. Ele não quer teus bens financeiros, ele não quer os teus filhos, ele não quer ninguém, ele quer a tua alma. A alma que ele quer a tua alma. Você pode ter certeza que isso aí é uma coisa muito séria. Quando Jesus estava sendo crucificado no meio dos ladrões, um dos ladrões falou para Jesus para que ele levasse ele para o reino dele. Jesus falou para ele: olha, ainda hoje tu estarás, porque um dos ladrões se arrependeu. Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. E o outro no inferno. Quando nós fechamos os olhos, imediatamente o que nós escolhemos antes de fechar os olhos é o que vai se cumprir. Meu amigo, minha amiga, isso aí é muito sério. Jesus falou: olha, ainda hoje, não é amanhã. É quando você fechar os olhos. Ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno. São duas escolhas. Você pode ter milhões, você pode ter milhões em valores, você pode ter milhões em imóvel, você pode ter a riqueza extraordinária que Deus te deu. Mas se você não praticar a palavra do Deus vivo todo-poderoso, você pode ter certeza, se você morrer em falha com Deus vivo, se você fechar os olhos sem praticar os mandamentos do Deus vivo todo-poderoso, você pode ter certeza que você se viu a um Deus vivo todo-poderoso, viveu aqui em luxúria, viveu aqui num mar de rosa, e quando você fechar o olho, você vai direto para o inferno, não tem outro lugar. Jesus falou: olha, ainda hoje tu estarás comigo. Por quê? Porque o ladrão, ele se arrependeu do que ele tinha feito. Jesus falou: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, milhões e milhões de pessoas que servem a Deus, que o inimigo desviou e está desviado. Conhece a palavra de Deus bem e abandonou os caminhos do Senhor. Se essa pessoa fechar os olhos, porque o inimigo, ele está preparando tudo, ele sabe quando a pessoa desvia do caminho do Senhor, ele sabe porque foi ele que arrastou. Ele já tem preparado já todo o cortejo para levar você para o inferno. São milhões e milhões de pessoas que conheceram a palavra de Deus. Deus usou muito bem, Deus usou para curar, para libertar, para fazer mil tipos de milagres e prodígios e maravilha, para profetizar, e por causa da ganância, por causa dos bens financeiros, o inimigo arrastou e levou a pessoa para o lugar dele. O inimigo, ele já está preparando, porque ele sabe a alma que ele quer a tua alma. Essa palavra é uma palavra pesada, mas para abrir os olhos das ovelhas, porque tem milhões e milhões de pessoas, principalmente na liderança, desviada. E não querem voltar para os caminhos do Senhor.
Porque quando a pessoa desvia, fica muito complicado em voltar. Porque sai um demônio e entra sete. Você já imaginou? Se um demônio já é problema para você lutar contra ele 24 horas, tu imagina sete, porque a Bíblia diz que vem sete piores demônios, que a situação da pessoa fica pior do que estava antes. Ou seja, você vai ser problema para você conseguir sair fora. As pessoas se corromperam pela ganância, pela arrogância, pela prepotência. O Satanás viu aquela brecha, entrou e arrastou, porque o inimigo, ele sabe, ele conhece o ponto fraco da pessoa. Ele sabe onde é que ele vai colocar os pratos prediletos para a pessoa abraçar, para ele arrastar. E são milhões de pessoas que estão camufladamente disfarçado, que abandonaram os caminhos do Deus vivo todo-poderoso e não voltaram mais. A alma dessas pessoas estão totalmente comprometida. Se não tiver um relacionamento com Deus, se não tiver um acerto com Deus, um pedido de perdão, de se posicionar e ficar nos caminhos do Senhor Deus Todo-Poderoso, não adianta querer ficar fazendo a obra de Deus e vai perder a sua alma literalmente, porque o inimigo já está de olho na sua alma. O inimigo, ele quer ceifar você e levar você para o inferno, porque pelo laço que ele está preparando laços para essas pessoas que estão desviadas. Eu estou falando aqui para as pessoas que estão desviadas ou desviada. A pessoa pensa que está passando despercebido porque está fazendo a obra de Deus, está indo na igreja, está indo nas lives, está acompanhando pessoas, pensa que está passando despercebido, que não está, porque o inimigo, no mundo espiritual, ele já tem preparado o laço para levar a pessoa. Ele sabe que a alma já é dele. E as pessoas estão servindo a Deus com medo, às vezes, de perder o privilégio, com medo, às vezes, de perder ovelhas, com medo, às vezes, de perder o nome, a fama, e não se consertam, porque quando fechar o olho, vai direto para o inferno. Isso aí não é brincadeira, senão o nosso Deus, ele não falava aqui na palavra. O Lázaro, quando ele morreu, imediatamente os anjos do Senhor veio, pegaram ele e levaram para o seio de Abraão. O rico, quando morreu no mesmo dia, os anjos de Satanás vieram para ele e levaram direto para o inferno e está lá em tormento até hoje. O inimigo, ele anda ao nosso derredor 24 horas, bramando como um leão para quem possa tragar. Nós que somos a Igreja de Cristo, nós temos que vigiar 24 horas, vigiar em santidade, vigiar em oração, vigiar o possível que seja, porque ele anda ao derredor, bramando como um leão para quem possa tragar, para levar a sua alma. Ele quer a sua alma, ele não quer nada, ele quer a sua alma para levar para ele. O rico vivia dando banquete 24 horas, num castelo de luxo, num lugar de luxo, numa luxúria, se vestia de finos e púrpura, mas aquilo tudo ali ficou quando ele fechou os olhos. Gastou uma fortuna, que nem acontece no dia de hoje, quando morre uma pessoa da mídia famosa, quando morre, aquilo ali não influi nada enquanto ele não tiver aceitado o caminho que é Jesus. Aquilo ali não vai quer dizer nada. Aquele cortejo, aquela aglomeração, aquela multidão de gente cultuando aquele caixão que está ali, que não tem ninguém mais ali. É imediatamente quando você fecha os olhos que o nosso Deus decide para onde você vai. Se você está nos caminhos do Senhor e está andando corretamente diante dele, você vai para o seio de Abraão.
Se você não está servindo a um Deus vivo todo-poderoso com mentira, com engano, com hipocrisia, enganando o próprio povo de Deus, você sabe que sua alma vai direto para o inferno. Porque a pessoa pode enganar o homem, ele pode enganar a mulher, mas o difícil é enganar aquele que sonda a mente e o coração. As pessoas hoje em dia, quando morre uma pessoa famosa, faz aquele cortejo, faz aquela festa, gasta aquela fortuna, e ali naquele lugar, aonde vai sepultar, ali morreu a história aqui, porque dali para frente começou outra história. Nós não morremos, Deus nos fez espírito, que nós moramos no corpo, que temos uma mente intelectual. O inimigo, ele luta 24 horas para querer a sua alma. E cabe a você decidir, porque Deus, ele deixa o livre-arbítrio para tu escolher. Decidir para onde a tua alma vai, é você próprio que tem que escolher. Se tu está andando em obediência com a palavra de Deus, aleluia, se você aceitar Jesus, só é pedir perdão e se arrepender e parar. Porque Deus fala que ele perdoa até 70 vezes 7, porque às vezes as pessoas pedem perdão e começam a aprontar de novo, pedem perdão e começam a aprontar de novo. Nosso Deus, ele não é moleque, ele quer uma posição da pessoa, que a pessoa imediatamente pare e se conserte. Porque são milhões de pessoas que o inimigo está ceifando e levando para o inferno, principalmente as pessoas que se dizem que é de Deus. São coisas que nós devemos se posicionar urgentemente, porque o caminho do reino de Deus, o caminho é estreito, porque a Bíblia fala que desde a época de João Batista que se fazia força para entrar no reino de Deus. Não é diferente de hoje. As lutas vêm as aflições, vem a oposição de Satanás, que ele manda justamente para tirar você da presença de Deus, para ele te ceifar e levar para ele, porque a partir do momento que tu fecha o olho, você imediatamente já está na mão dele. Não fique pensando que você vai esperar mais alguma coisa. Imediatamente você já está na mão dele, porque os anjos do Senhor, os anjos de Satanás, vêm e já te leva lá para o inferno. Se você estiver na presença de Deus, literalmente, você pode ter certeza que os anjos do Deus vivo todo-poderoso já vêm e já te levam